E aí, pessoal, a gente veio aqui conhecer mais um passeio, essa trilha nova, que está sendo super comentada. A gente fez um post, viralizou, muita gente querendo tirar dúvidas e a gente também ainda não sabia responder todas as dúvidas. O que fizemos? Viemos aqui fazer o passeio para depois poder conseguir responder todas as dúvidas de vocês. A gente está aqui na Urca, aqui no Rio de Janeiro, então a gente vai fazer esse passeio que é nas Ilhas Cagarras, é a trilha da Comprida, né? Trilha da Comprida, Trilha isso. da Comprida, nas Ilhas Cagarras. A gente vai fazer e vai filmar e vai depois, no final, a gente vai fazer a nossa avaliação, dizer tudo para vocês, o que a gente achou, se a gente recomenda ou não. Então fiquem ligados até o final do vídeo para tirar todas as dúvidas que vocês também têm por aí. Você acredita que existe uma trilha no Rio de Janeiro em que, para chegar ao início dela, você precisa saltar do barco, entrar no mar e nadar até uma ilha? E o mais curioso é que tudo isso acontece a apenas 5 quilômetros da Praia de Ipanema. Hoje a gente vai mostrar como foi a nossa experiência na Trilha da Comprida, na Ilha Comprida, que faz parte do Monumento Natural do Arquipélago Ilhas Cagarras. E já adianto, essa trilha não é uma trilha comum. A experiência começa antes mesmo de colocar os pés na ilha. Para chegar lá, é preciso ir de barco. Conforme a gente vai se afastando da Zona Sul, aquela paisagem do rio que estamos acostumados a ver da terra começa a mudar completamente. Ipanema, Copacabana, Dois Irmãos, Pão de Açúcar e as montanhas vão ficando para trás e as Ilhas Cagarras, que normalmente parecem pequenas quando vistas da praia, começam a ficar enormes na nossa frente. A Trilha da Comprida foi inaugurada oficialmente em junho de 2026 e criou uma nova forma de visitar esse arquipélago protegido. Ela também tem um significado especial, representa a chegada da trilha transcarioca ao oceano, adicionando um trecho insular a uma das principais trilhas de longo curso do Rio de Janeiro. Mas chegando à Ilha Comprida, vem uma das partes mais diferentes da experiência. Não existe pier. O desembarque é o chamado desembarque molhado. A gente vai te explicar como é. Pessoal, essa aqui é a primeira parte do nosso passeio das Ilhas Cagarras, que é o seguinte: a gente desceu de barco ali atrás, né, e aí a gente sobe ali aquelas pedras onde está aquele pessoal, e aí depois a gente vai começar a subir a trilha por aqui, onde a galera tá indo. Então a gente saiu ali da Urca, foi mais ou menos uns 30 minutos de barco, mais ou menos, até a gente chegar aqui. O barco não pode atracar muito perto, então você precisa mergulhar para depois você subir aqui na pedra. Se consigo filmar ali mais de perto, se bem que todo mundo que tinha para subir já subiu. Então é isso, então é uma certa distância que você tem que entrar na água, nadar um pouquinho, subir a pedra com o auxílio da corda, para depois começar a subir a trilha. Como vocês viram a embarcação para próxima ao costão, a gente coloca o colete, entra na água e nada por 20 a 30 metros mais ou menos. No nosso caso, esse momento já deixou claro que aquilo seria muito mais aventura do que simplesmente um passeio contemplativo. Depois de chegar ao costão, ainda é preciso subir pelas pedras para finalmente alcançar a trilha. E aqui fica um aviso importante. Apesar de o percurso não ser muito longo, não dá para avaliar essa trilha só pela distância. O terreno é formado principalmente por rochas expostas irregulares e alguns trechos mais inclinados. Não é necessário fazer escalada, mas equilíbrio, atenção e um condicionamento físico razoável fazem bastante diferença. Existem possibilidades de percurso menores e o circuito completo chega a aproximadamente 1,2 km. Só que, sinceramente, o grande destaque não está na quilometragem. Está no lugar onde você está caminhando. De um lado, o Oceano Atlântico. Do outro, uma vista completamente diferente da cidade do Rio. Em vários momentos conseguimos enxergar pontos como Ipanema, Copacabana, Arpoador, Dois Irmãos, Pão de Açúcar e o Maciço da Tijuca também. E é muito curioso pensar que estamos tão perto de uma das regiões mais movimentadas da cidade e, ao mesmo tempo, dentro de uma unidade de conservação cercada pelo oceano. Além da importância ambiental das Cagarras, que serve de abrigo e área de reprodução para diversas espécies de aves marinhas, além de ser frequentada por tartarugas, golfinhos e centenas de espécies de peixes. Aqui é a divisória entre circuito curto e circuito longo. Quem não tiver apto a fazer o circuito longo, por favor, vamos dividir um grupo que vai fazer o circuito curto. Essa área aqui da Ilha Comprida, que tem uma placa interpretativa que o pessoal estava observando,
é uma área que a gente tem uma diferença geológica, né? Vocês podem notar que aqui tem um minério mais escuro do que o restante da ilha, né? Esse minério mais escuro, ele é uma erupção, né? Uma formação geológica diferente que advém da colisão das placas tectônicas, né? Que fez emergir essa forma geológica diferente do restante da ilha. Isso foi no momento da divisão dos continentes, né? Há milhões de anos atrás, essas ilhas eram coladas ao continente, né? Ao Rio de Janeiro. Esse momento dividiu-se e com a pressão e o calor fez esse afloramento geológico aqui, que é de um mineral diferente do restante da ilha. Aqui tem a explicação de um geólogo, né? Mais específico nessa placa interpretativa. Então eu vou pedir para quem tiver sem aptidão de fazer o circuito longo, por favor, se dividir num grupo desse lado. Quem quiser fazer o circuito longo, vem para esse lado. Quem quiser fazer o curto, vai para esse lado. Ao longo da trilha também existem informações sobre a geologia, a fauna, a flora e a importância da preservação das cagarras. Então não é somente uma aventura, é também uma oportunidade de conhecer por dentro um patrimônio natural que durante muitos anos muita gente no Rio só enxergou de longe, da areia da praia. Agora vamos dar algumas informações importantes se você ficou interessado em fazer esse passeio. Pessoal, nesse momento a gente está mais ou menos a 45 minutos aqui na trilha. A trilha comprida aqui na Ilha das Cagarras. Cara, um visual incrível. Eu vou virar ali pra vocês verem. Mas ela é muito íngreme, né? Então dependendo do calçado que você esteja, ela pode ser um pouquinho mais difícil. A gente vem de tênis, a gente recomenda que vocês venham de tênis também, que é mais fácil, né? Mas é super recompensador. Vou filmar aqui pra vocês darem uma olhada na vista. O ICMBio recomenda fazer a experiência com condutores credenciados, principalmente porque o acesso depende muito das condições do mar e do tempo. A gente concorda totalmente. Bem, não é uma experiência indicada para quem não sabe nadar, tem dificuldade de locomoção ou não se sente confortável caminhando pelas pedras. Agora a gente está começando a retornar, a gente não conseguiu fazer a volta completa na trilha, porque as ondas estão muito altas e uma parte aqui da trilha, né, do lugar por onde a gente passaria, o mar está muito alto, né, o mar invadiu e a gente não consegue fazer essa travessia. Então desse ponto aqui onde nós estamos, nós andamos mais ou menos 45 minutos e a gente vai daqui já retornar, começar a fazer a volta. A partir desse momento começamos a fazer o caminho de volta. Não sendo possível dar a volta completa na ilha, a gente retornou pelo mesmo caminho que havíamos feito. O passeio durou num total de 4 horas, 10h30 foi o horário que a gente embarcou lá na Urca e 14h30 o horário que a gente retornou. A gente agradece a Falcão e a Jardim Oceânico Tour, que foram as agências que levaram a gente para fazer esse passeio. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder e tirar suas dúvidas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.